Boa noite. Vocês estão bem? Amém? Amém. Essa noite nós vamos falar sobre sermos lapidados na nossa identidade. Enquanto eu orava essa semana e perguntava a Deus o que a gente ia ministrar, Ele trouxe essa palavra do meu coração sobre identidade. Como anda a nossa identidade? E ele me lembrou sobre lapidação, né? Quando você tem um diamante, ele ainda está de forma bruta e ele precisa ser lapidado. E aí eu trouxe 2 pedras das minhas filhas, essa daqui eu vou explicar depois. A Liz tem uma coleção de pedras, não é verdadeira não, né? Mas essa daqui, ela disse que aonde ela comprou com a avó e o avô é ametista. E vocês podem ver que por baixo é toda numa pedra, né? Então ela foi lapidada para ser encontrada assim, com esse brilho e dessa forma. E nós vamos falar sobre isso com relação à nossa vida. E eu creio que Deus vai mexer no nosso interior, falar conosco, trabalhar as nossas necessidades interiores. Amém? Amém. Preparados? Olha para alguém que está do seu lado e diz assim: você está preparado para o que Deus vai falar com você essa noite? Amém. Se eu te perguntasse assim: quem é você? Como você se descreveria? O que você gosta? O que você faz com maestria, sem restrição, sem dificuldade, sem medo, sem vergonha, sem dúvida? Como você funciona? Qual é o seu melhor horário de trabalhar? De manhã, de tarde, de noite, de madrugada? Que horas você está mais acordado para fazer as suas coisas? Ler, escrever, produzir? Se eu te fizesse essas perguntas, você saberia dizer? Você sabe quem é você? Quando a gente é gerado no ventre da nossa mãe, nós temos características próprias, são nossas. Se você olhar para mim e para o meu irmão, você vai ver em nós, meu pai e a minha mãe. Se você olhar para a Liz e para a Nicole, você vai ver nelas eu e o Thiago. Né? Se você olhar para a família da Sandra e do Ricardo, você vai ver quem é a Samuela e quem é a Bárbara entre eles dois. É fácil. São características que a gente recebe dos nossos pais. Tom de pele, cor de cabelo, olhos, orelha, mãos, pés. Eu tenho uma prima que eu olho para a mão dela, é idêntica da mãe. Então é assim, são características marcantes. Tamanho do seu nariz. São coisas que a gente carrega das nossas famílias de origem, dos nossos antepassados. E à medida que a gente cresce, a gente vai tendo, além das características físicas, olha aí o Ronaldo com a filha dela, a cara da Carla, eu acho, né? Muito parecida. E o filho, a cara do Ronaldo. Então, assim, são características. Se nós olharmos para a nossa identidade, a gente tem a junção do que a gente carrega de características com o nosso temperamento, que junto forma a nossa personalidade. E isso nós vamos carregando ao longo da vida. A palavra de Deus diz em Salmo 139, do 13 ao 16 assim: Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu não sei muito bem. Tu me observas quando eu estava sendo formada em segredo, enquanto era tecido na escuridão.
Tu me vistes quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Então, Deus conhece tudo o seu coração, a sua vida, as suas características, e é dele que vem tudo isso. Ele te teceu na escuridão do ventre da sua mãe. E cada um de nós fomos tecidos pelo Senhor. Amém? Amém. Semana passada, quando a Dani estava aqui e ela veio falar de mim, cada palavra que ela disse é exatamente quem eu sou. Aí depois Simone também veio e falou assim: tudo que a Dani disse é o que eu penso também, porque é quem eu sou, é a minha identidade, e ela já está aqui formada, e eu sei exatamente quem eu sou. Isso não é soberba, isso não é vaidade nem orgulho, mas é a gente saber quem a gente é. Porque quando nós sabemos quem nós somos, nós sabemos para onde nós vamos. Nós não ficamos perdidos. Nós não temos dúvida. E quando ela foi falando, e eu fui concordando, porque é exatamente quem eu sou. E você também precisa saber, se você ainda não sabe, quem você é. Sua existência não aconteceu por um acaso. Você não veio para esse mundo por um acaso. E não existe ninguém igual a você. Mesmo que você tenha um irmão idêntico, gênero idêntico, as características físicas podem ser iguais, mas a forma de agir e de pensar não é. Ser lapidado pelo Senhor para entender quem você é, muitas vezes dói. O processo é doloroso, é desconfortável, mas produz em você uma beleza e um caminho inigualável. Para que o diamante ou essa pedra chegasse a essa beleza, houve uma lapidação dura, para que você e eu sejamos realmente como o Senhor deseja que sejamos. Precisa ser forjado, e é duro, porque às vezes a gente quer uma coisa e ele quer outra para você. A gente pode mudar um monte de coisa no nosso físico, mas quem você é de verdade vai aparecer em algum momento. As suas fraquezas, as suas qualidades. Não tem como esconder muito tempo. A Thalita está aqui, né? E eu lembrei que ela sabe exatamente como eu estou em alguns momentos. Ela sempre sabe assim: Flávia não está bem, ou Flávia vai explodir, porque são as minhas características. E não tem como esconder. Você tem as suas. E por mais que você tente disfarçar, alguma hora ela vai escapar e vai ser vista. Mas o que não é fácil é permitir ser moldada pelo Senhor, moldado pelo Senhor. Porque isso requer de nós entrega. É você se entregar. É você dizer assim: Senhor, faz o que o Senhor quer. Senhor, eu não aguento mais de viver assim. Eu estou cansado, cansada de tentar ser algo que eu não sou. E aí é a permissão para que você seja moldado. Amém? Mas talvez você diga assim: mas eu não tive uma vida fácil. Eu tive uma família difícil, conturbada, cheia de problemas, muita briga, muita confusão, muita falta de sabedoria, e eu não sei quem eu sou. Mas o que eu quero te dizer essa noite é que você é alguém especial e criado por Deus. Nós fomos formados de forma única e poderosa para carregar algo único que é seu e meu. Não há nada que alguém possa fazer que vá apagar isso.
porque o Senhor te resgata aonde você está. Amém. Para te moldar, para te fazer crescer e avançar. Amém? Amém. Durante a nossa caminhada, nós vamos moldando e passando por provas para que a nossa identidade seja forjada do fogo. E é muito importante que durante esse tempo nós estejamos prestando atenção em nós mesmos, naquilo que é o processo de crescimento, a transformação de lapidação. Nós precisamos dessa transformação, porque Deus quer Deus quer arrancar de nós aquilo que não é nosso, aquilo que estava no nosso passado, ou algo que entrou e que nunca foi gerado por Ele. Às vezes a gente carrega marcas porque houve permissão de nós para que entrasse, mas não são marcas que Deus quer para você, nem para mim. Amém? Amém. A lapidação não começa apenas na forma de mudar de roupa, ou cabelo, ou forma física, mas ela começa no seu agir, no seu pensamento. A transformação começa quando nós enterramos de vez o nosso passado e nós desenhamos em Jesus um futuro brilhante. Nós precisamos deixar para lá o nosso passado. Nós precisamos enterrar o nosso passado. Ele não volta, gente. Não tem como você voltar. Ah, se eu pudesse fazer aquilo. Não tem como. Mas tem como você deixar ele lá e viver algo novo que o Senhor quer para você. Que Ele tem para você. Porque Ele tem para você um futuro brilhante. Amém? Amém. Quando a gente cantava esse último cântico, eu fiquei pensando, se realmente nós estivéssemos frente a frente com Jesus, o que nós iríamos dizer? O que a gente ia falar? O que você ia contar para Ele? O que você ia dizer para Ele? O Senhor não está preocupado com as coisas que você já fez de errado. O Senhor quer você agora. Amém. Porque Ele quer curar, Ele quer sarar a sua vida. A sua vida, querido e querida, não está formada e lapidada pelo padrão desse mundo. Amém. A sua vida está formada e lapidada pelo padrão do alto. Amém. Da cruz de Jesus. É através dela que nós somos lapidados, que nós somos moldados. Não é o mundo. Esses dias eu postei um vídeo que eu custei achar de novo, eu já tinha visto há muito tempo atrás e eu postei de novo. Claro que fala sobre a beleza feminina, mas mostra uma moça no outdoor. E aí ela olha a moça que está no outdoor e ela vai no médico. Era uma boneca, né? Então ela ia, mostrava foto e a pessoa ia lá, fazia ela ser igual àquela moça do outdoor. Abria o olho, enchia a boca, fazia assim para esvaziar, aumentava a silhueta, e estava ela andando pela rua e de repente ela olha para uma outra moça, a moça está completamente diferente, ela volta lá e pede para que ela seja daquele jeito, e ela volta, e ela volta, e ela volta, e ela fica horrorosa, até que no final, quem está no outdoor? Ela, a primeira ela. Nosso padrão não é desse mundo. Amém. Não podemos nos amoldar a esse mundo. Mas o nosso padrão de excelência vem do alto, vem de Deus. Amém? Amém. E existem algumas situações que eu quero falar hoje que podem causar sensações dentro de nós, como se fosse a pedra bruta, que está difícil de ser lapidada. Situações que você já passou, por exemplo, situações que você já passou na sua infância. Talvez você precise ser lapidada para enxergar Deus como Pai, porque talvez você não tenha tido um pai, porque talvez você tenha tido um pai abusivo, autoritário. Talvez você tenha tido um pai
que não tenha te dado carinho. Talvez você tenha tido um pai que te abandonou junto com a sua família. Então, existem situações da infância que geram dentro de você a dificuldade de fazer com que você entenda a sua real identidade. E o Senhor, nessa noite, quer te curar, amém? Amém. Ele quer transformar o seu coração. Talvez você tenha tido uma mãe que trabalhou muito, que sempre fez tudo por você, e por essa razão você não se sente merecedora de receber nada de Deus. Se alguém te der alguma coisa, você vai falar assim: eu não posso receber, porque eu nunca não fiz nenhum esforço. É como se o seu padrão fosse receber por esforço. Então, talvez você tenha dificuldade de receber de Deus Pai aquilo que Ele tem querido te dar, porque você só consegue receber por esforço, se você fizer alguma coisa. Talvez você tenha passado por situações de abuso em todos os níveis, como irmão, primo, tio, avô, e talvez por isso você tenha dificuldade de receber o amor de Deus, o amor do Pai. E essa noite o Senhor quer aí mexer na sua pedra para lapidar o seu coração, para que você não seja igual. Talvez você tenha passado situações de vergonha e constrangimento dentro da escola. E aí eu lembrei de uma que o Senhor me fez lembrar há pouco tempo, que foi uma situação que eu precisava resolver. De insegurança. Uma vez eu gostei de um menino dentro da escola. E aí aquela coisa assim, você conta para uma amiga, aquela amiga conta para outra, todo mundo sabe, né? A gente até conversou isso com as meninas esses dias. Caricó chegou falando assim: porque eu só contei para uma amiga. E daqui a pouco ela: mas aquela amiga contou para aquele amigo. E que contou para aquele amigo, então, ou seja, todo mundo sabe. E aí elas escreveram um bilhete dizendo um monte de coisa que eu não ia conseguir, que o menino nunca ia olhar para mim, que o menino que não sei o quê, que o menino não sei o quê. E elas passaram o bilhete pela sala de aula toda, até chegar em mim. Só que era interessante que a gente estava tendo uma aula de religião, e eu peguei o bilhete, olhei, só que na hora a professora estava falando assim: o que aconteceu? Qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? E na mesma hora eu levantei a mão e falei o que ele tinha feito. E aquele bilhete ficou como se nada tivesse, porque todos estavam olhando para mim, esperando a minha reação. O que eu ia fazer? Como que eu ia reagir? Isso é constrangimento. Isso é uma situação de vergonha. E talvez você tenha passado algo assim, ou ter feito algo com alguém desse jeito, e que você se sente culpado, ou culpada, ou se sente envergonhado. Então, nunca você tem coragem de abrir a boca para dizer alguma coisa que você pensa. Nunca que você vai ter coragem de contar para alguém os seus sonhos. Para quê? Para ser envergonhada de novo? Para quê? Para rirem de mim? Queridos, eu quero que vocês pensem nas suas vidas, no que você já passou, porque isso tudo vai moldando a nossa identidade. Não a identidade que Deus tem para você, mas isso vai moldando a identidade que o mundo faz com que você acredite ser a sua. Outras situações: acusação, humilhação, bullying. Na minha época não existia bullying. Existia, mas não era esse termo, né? Olívia Palito, vara-pau, 4 olhos, baixinha, gordinha, magrela, magricela. Ou não, gente? Só eu? Meu sobrenome é Charré. Meu sobrenome da minha mãe é Charrete. Tiago é peçanheira, picanha. Não é, gente? Ou só a gente que passou por isso? Não. É bullying ou não é bullying? É bullying. Só que não tinha esse nome. A gente também fez com os outros amiguinhos? Também. Também. Então, assim, são coisas que nós começamos a carregar. Então, eu sou
Todo mundo para falar meu sobrenome, assim, se perde. Nossa, eu já cansei de ouvir charrete em um monte de lugar. E aquilo vem com um negócio, assim, porque aquilo que acontecia na infância. Então, assim, o que você vem carregando na sua identidade não é verdade. Deus quer te levar a um nível de identidade. E ela não se baseia no que você ouviu, viveu, sentiu, na falta de um pai, num relacionamento abusivo, mas ela se baseia na cruz. Amém. Ela se baseia em Jesus. Amém. Eleve seus olhos para o monte. Vamos lá, gente. Eleve seus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso socorro vem do alto. Quando você se sentir que a pedra está ali e está sendo lapidada, está doendo, o socorro vem do Senhor. E quando você se sentir humilhado, humilhada, o seu socorro vem do Senhor. Amém. Amém? O Senhor não quer te dar ouro de tolo. Isso aqui é ouro de tolo. Se vocês quiserem ver de perto, se chama pirita. Se chama ouro de tolo. Assim que a Liz viu essa pedra do shopping que a gente foi, ela falou assim: olha ali uma pirita. Eu falei: quem? Olha a pirita. Eu falei: que é isso, Liz? Aí ela: é ouro de tolo, mano. Ela parece ser ouro, mas só parece. Ela não é. O Senhor não quer te dar ouro de tolo. Você é muito mais do que esse ouro de tolo. O seu ouro é precioso, porque vem do alto, vem de Deus. Amém? Amém. Amém, gente? Amém. Quantos aí conseguem identificar aí coisas dentro de vocês que a gente vai carregando e que sem perceber a gente vai deixando moldar a nossa identidade? Não é verdade? E essa noite eu quero contar duas histórias. Um personagem bíblico e um filme que a gente assistiu ontem. Ontem a gente assistiu, eu vou dar o spoiler todo do filme para vocês entenderem, mas depois vocês assistem. Nós assistimos no Prime um filme chamado A 1 milhão de quilômetros. E ele conta a história de uma família mexicana que foi imigrantes, né? Eles foram para os Estados Unidos, morar nos Estados Unidos. E todos os dias eles saíam dos Estados Unidos e iam para o México fazer o trabalho deles, que era a plantação de milho, de uva, de outras coisas. E todos os dias eles vinham e iam. Essa família tinha 5 filhos, as crianças eram pequenas e faziam esse trajeto todo dia. Então, quando eles chegavam para ir para a escola, eles já estavam mortos de cansado, mas eles iam para a escola. Um dos meninos era muito inteligente, muito inteligente. E um dia a professora fez um trabalho na escola com eles e fez a seguinte pergunta: quem eles querem ser? Quem você quer ser? E esse menino levou a folha para casa e não sabia o que escrever. E ficou pensando, e nesse dia a família estava assistindo um foguete da NASA que estava indo para o espaço. E quando ele viu aquilo na televisão, ele ficou tão deslumbrado que ele disse assim: eu já sei o que eu quero ser, astronauta da NASA. Pensa bem, gente, um imigrante mexicano, astronauta da NASA. E aí o pai dele trouxe para ele algumas lições que ele deveria pensar a respeito disso ao longo do tempo. A professora deu uma sugestão que esses pais tirassem as crianças dessa lavoura e que investissem na educação deles, e assim eles fizeram, mesmo não tendo condição. E aí, durante a vida, esse rapaz se torna um engenheiro muito requisitado, muito reconhecido, muito inteligente, e começa a trabalhar. E todos os anos ele fazia sua inscrição para onde? Para a NASA. Ele se inscrevia e todos os anos ele recebia? Não.
Durante 11 anos, todos os anos, ele se inscrevia para NASA. Num desses anos, antes de alcançar os 11, a esposa achou o papel e perguntou a ele se você nunca iria me contar que você queria ir para a NASA. E aí, ela, depois de ter ficado irritada, sentou com ele e falou assim: o que os outros têm que você não tem para entrar? E aí ele começou a contar. Os outros têm horas e horas de voo. Os outros têm corrida. Os outros são excelentes nadadores. Os outros falam não sei quantas línguas. E aí ela falou assim: vamos fazer tudo isso para que você entre. E aí ele falou assim: não podemos, é a nossa economia, você não quer ter um restaurante? Ela falou assim: vamos gastar tudo com você. E aí ele começa a fazer aula de voo, pilotar avião. Ele começa a ter aula com o melhor nadador lá da região. Ele começa a correr. Ele foi para a Rússia trabalhar e aprendeu russo. E ele começa. Depois de 11 tentativas, a esposa dele virou e falou assim: agora você vai levar a sua inscrição pessoalmente na NASA. E aí ele foi. Chegando lá, ele encontra um dos melhores astronautas. Ele era astronauta, né? Os melhores astronautas. E o cara chega perto dele e fala assim: pois não. José Hernandes. Era José Hernandes. Você aqui. Aí ele falou assim: eu vim trazer a minha inscrição. Antes dele falar, o rapaz falou assim: a sua 11ª? Ele falou: não, a minha 12ª inscrição. E aí esse rapaz fala assim: você não precisava ter vindo aqui, você podia ter mandado pelo correio. Ele falou: eu sei, mas eu quis vir pessoalmente. Mas então, o que mudou nesses últimos 11 anos? E aí ele começa a contar. Eu fiz horas de voo, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fiz aquilo outro, eu fiz aquilo outro. E ele foi descrevendo tudo que ele fez. E aí, ele entregou a inscrição, agradeceu e foi embora. Uma semana depois, alguma coisa assim, ele recebeu de novo um papelzinho. Só que dessa vez, ele entrou para a NASA. Vou contar até aí agora, rapidinho, vou parar. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente sabe quem nós somos e o que nós queremos, nós vamos atrás. O meu jeito de agir na vida é assim: eu oro, mas eu ajo. Então assim, eu estou orando, mas é para eu fazer isso, então eu vou. Porque quando eu pisar, o Senhor abre o caminho. Só que tem outras pessoas que precisam resposta de Deus. Certamente, Deus falando. E nesses dias a gente estava conversando, o Thiago veio falar comigo todo: o que você acha disso, não sei o que. Eu falei assim: vamos fazer assim, 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 pronto. E aí depois eu falei assim: caramba, isso sou eu, não é ele. Esse é o meu jeito, não é o dele. Eu fui lá: Thiago, desculpa, querido, porque esse é o meu jeito, né? Prático. Você não é assim, você precisa ouvir. E aí a palavra dele foi assim: só que eu não quero desagradar o coração de Deus. Eu também não, mas eu sou prático. Então vamos embora. Quer que fazer isso? Vamos fazer. Então eu sou igual a ele, José Hernandes. É para estudar? Então vamos estudar. É para fazer isso? Então vamos fazer isso. É para fazer aquilo? Vamos fazer aquilo. Eu vou orar, mas eu vou fazer. Esse negócio de ficar paradinho, esperando Deus responder, até Deus responder, já fiz muita coisa. Então assim, ele agiu. E o que aconteceu? Ele entrou lá, falaram para ele assim: não é porque você está aqui que você vai voar. Vai voar. E aí ele passou por todo o treinamento, horroroso treinamento. Fica de cabeça para baixo, dentro da água, fica horas. Horroroso. E ele não foi selecionado para a missão. A missão que ele não foi selecionada explodiu no espaço e morreu todo mundo. A missão que ele foi selecionado foi para Discovery. É recente isso, ele tem 61 anos. Depois procura aí. José Hernandes. Vocês vão ver a foto dele, a história dele toda. É verídico. E ele foi o comandante da missão. Ele conseguiu alcançar o sonho que ele teve. Assim como ele, nós também.
Não importa a idade que você tenha. Se você tem um sonho, se você colocar diante de Deus, Ele irá com você. Mas se você souber quem é você, se você souber o que você foi chamado a fazer, Deus vai com você. Amém, queridos? Depois assistam o filme. Durante o processo dele, não foi fácil, foi angustiante, assim como a gente passa por processos que é angustiante. E alguns falam assim: Deus tem filho preferido. Olha lá fulano, é preferido. Não tem preferido. Deus tem filho com talentos e dons diferentes, mas preferidos não. Eu posso ter dons e habilidades que o Tiago não tem, mas eu sou preferido. Somos iguais, mas temos dons e habilidades diferentes. Amém, gente? Amém. Esqueça isso, que Deus tem preferidos, Ele não tem. E aí, quando eu estava fazendo a palavra, eu lembrei de um texto bíblico em João 5. Quem está aí com a Bíblia, quiser abrir, João capítulo 5. E diz assim, versículo 1 ao 9. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado e qualquer enfermidade que tivesse, de qualquer. Um dos homens ali estava doente há 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: Você gostaria de ser curado? O homem respondeu: Não consigo, Senhor, pois não tem quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Vamos parar aqui. Gente, se Jesus chegasse perto de você e dissesse alguma coisa, o que você ia fazer? Na hora eu quero ser curado. O que esse homem fez? Vítima. Ah, Senhor, não tem ninguém para me colocar ali. E muitas vezes nós agimos assim com a nossa identidade. Nós nos identificamos como vítimas das situações. Ah, não vai dar certo. Ah, não é para mim. Às vezes a pessoa te dá aqui o queijo e a faca na mão, para você cortar e comer. E você fala assim, não. Muitas vezes a nossa identidade está carregada com situações que nos levam ao vitimismo, à paralisia. E esse homem, ele foi curado, lógico, mas ele podia ter sido imediatamente. Ele não precisava ter se queixado, porque não tinha ninguém que levasse ele lá. E o que nós às vezes fazemos é isso. A gente se queixa. A gente tem um monte de murmuração. A sua identidade não precisa ter isso. Você não precisa ter queixa, murmuração. Amém? Você não precisa ser assim. E aí, Jesus mesmo assim mandou ele levantar, pegar a maca e ir. E ele foi curado, instantaneamente. Queridos, a sua identidade não é moldada por essas situações corriqueiras do dia a dia. A sua identidade é moldada pelos que o Senhor fala que você é. Ao invés de você pensar sobre tudo isso, vai na palavra e começa a declarar as promessas e as verdades que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Amém. São elas que vão lapidar a sua história. Não queira ouro de tolo. Não queira o que não é para você. Não deseje um ministério
não deseja um trabalho, não deseja bens que você não vai conseguir manter. Às vezes a gente almeja um trabalho, porque a gente vê a pessoa crescendo em outra área e a gente quer ir igual a ela, mas aquela área não é para você. Se você gosta de trabalhar dentro de um escritório fechado, como que você vai trabalhar na rua, falando com pessoas se você não fala com ninguém? Se você não consegue, se não é da sua característica. Almeje do Senhor os sonhos que Ele tem para você. Amém? Essa noite eu queria que vocês estivessem orando. Vamos nos colocar de pé. Essa noite eu creio que o Senhor quer lapidar a sua identidade nele. O Senhor quer que você seja moldado por Ele. Ele quer que você enxergue quem você realmente é. Não o que o mundo diz que você é, não aquilo que você acredita que seja, por conta de todas as experiências que você viveu. Mas o Senhor quer te modelar conforme os céus, conforme a cruz. Amém? Feche seus olhos, comece a orar. Comece a perguntar ao Senhor o que eu tenho acreditado que não é do Senhor. O que entrou na minha vida, na minha história, nas minhas experiências, que não é do Senhor. Senhor, o Senhor está aqui nesse lugar. Pai, te peço apenas que o Senhor venha falar com cada um. Venha trabalhar no coração de cada um. Queremos aprender qual é a nossa identidade em Ti. Amém. Queremos ser modelados à luz da Tua palavra. Queremos ser modelados pela cruz, pelo padrão alto dos céus. Queremos ser modelados pelo Senhor, Pai. Vem, Espírito Santo, fale conosco. Em nome de Jesus. Glória. Oh, Senhor. Espírito Santo, fale nesse graça. Fale nesse graça. Como corpo, nós podemos ser abençoados uns pelos outros. Como corpo, nós podemos abençoar o outro. E eu quero que você saia do seu lugar e vai orar com alguém. Não ore com quem você já conhece muito, mas ore com alguém que fortaleça a vida dele. Abençoa a identidade dele, dela. Em nome de Jesus, possamos fazer isso como corpo de Cristo. Possamos abençoar uns aos outros. Amém? Bem, gente. Zelina Augusto, Gil e Bonete, vem orar com alguém que não está com ninguém, por favor.
aqueles que estão assistindo em casa. Deus